Queridas, querides, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Por Amor. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Por Amor foi uma novela escrita por Manuel Carlos em 1997 e é indiscutivelmente um dos clássicos da nossa teledramaturgia. Curiosamente, ela não foi um estouro de audiência em sua exibição original, 43 pontos de média. A título de comparação, a novela anterior, A Indomada, fechou com 48. Mas ela se tornou uma referência artística e afetiva tão forte no nosso inconsciente coletivo que ela já foi reprisada 4 vezes, todas com sucesso, e até hoje nós nos lembramos dos personagens, das músicas, várias cenas de Por Amor viraram meme muitos anos depois, Regina Duarte chorando, as pérolas que a Suzana Vieira dizia. Enfim, este é um vídeo que vai falar sobre um clássico. Com essa novela, o Manuel Carlos voltava para o horário das 8 depois de escrever 2 novelas das 6 muito bem sucedidas, Felicidade e História de Amor. Suas novelas seguem protagonizadas por uma Helena, só que agora a Helena subia de padrão. Ela saía da classe média baixa das novelas das 6 e ingressava na classe média alta. Embora O Bairro do Leblon e a Bossa Nova só se tornem efetivamente marcas do autor na sua novela seguinte, Laços de Família. A Helena da vez, interpretada pela Regina Duarte, é uma mulher independente, chique, sócia num escritório de decoração. Ela vai com a filha Eduarda, papel da Gabriela Duarte, que é filha da Regina na vida real. As duas decidem fazer uma viagem de curtição para Veneza. E é em Veneza que a Helena conhece e se apaixona pelo culto e charmoso arquiteto Atílio, papel de Antônio Fagundes. A Helena se casa com o Atílio e a Eduarda se casa com o Marcelo, papel do Fábio Assunção, o rico e belo herdeiro de uma firma de engenharia na qual trabalha o Atílio. A Eduarda, aliás, ela se gaba de subir ao altar virgem. E o Marcelo, que é um grande machista, vê muito valor na virgindade da noiva e despreza a ex-namorada Laura, papel de Viviane Pasmanter, porque a Laura é muito oferecida, né? Muito dada. Então, para homens como o Marcelo, mulheres como a Laura não são para casar. Eis que a Helena e a Eduarda ficam grávidas de seus maridos ao mesmo tempo, o que deixa o Atílio muito feliz, mas a Helena fica um pouco desconfortável com aquela situação. Vai ser mãe com aquela idade? Puxa vida, o que os outros vão dizer? Uma que ridiculariza a gravidez da Helena é a icônica Branca Letícia de Barros Mota, papel de Suzana Vieira que se tornou um marco não devido às ações da personagem, que aqui entre nós foram poucas, mas devido às frases ferinas e agridoces que ela proferia sobre a vida e o comportamento humano, sempre tomando um bom dry martini. Ela é mãe do Marcelo e, portanto, sogra da Eduarda, e mais, ela é apaixonada desde sempre pelo Atílio. Os dois tiveram um longo caso no passado. Mas a Branca nunca chega a fazer nada de concreto contra a Helena e a Eduarda, porque o foco dela é separar a sua filha Milena, interpretada pela Carolina Ferraz, do piloto de aviação Nando, papel de Eduardo Moscovis. Puxa vida, mas por que a Branca quer separar a Milena do Nando? Porque o Nando é pobre. Ponto. Por Amor segue, assim, por 2 meses, apoiada apenas na crônica de hábitos e valores da classe média carioca, sem nenhuma trama de fato. Eis que surge o grande gancho da novela. A Helena e a Eduarda dão à luz ao mesmo tempo e o bebê da Eduarda morre. A Helena sabia que a Eduarda era uma mulher psicologicamente frágil, já tinha perdido um filho antes e muito provavelmente o casamento da Eduarda com o Marcelo sofreria um grande abalo. O que a Helena faz então? Ela decide trocar o seu filho vivo pelo filho morto de Eduarda, contando com a colaboração criminosa do Dr. César, papel de Marcelo Serrado, que é apaixonado pela Eduarda desde a infância e também não quer vê-la sofrer. Eu acho que foi por isso que a novela, mesmo sem ter sido um marco de audiência na sua exibição original, fez tanto sucesso nas reprises, porque aí a gente já sabia o que ia acontecer e curtia aquela expectativa gostosa de saber o que esperar.
Porque eu me lembro que quando eu via Por Amor em 97, eu gostava, mas eu tinha acabado de entrar na TV Globo, então eu estudava muito roteiro, técnicas de roteiro, e aí eu via Por Amor e tudo ali era o oposto do que eu vim estudando. Porque tá, tem ali o Nando e a Milena se pegando, aquela tonta que queria casar virgem, a branca que ficava maltratando ali todo mundo de graça e ninguém para jogar um dry martini na cara dessa mulher. E aí eu me perguntava, puxa, mas para onde é que isso vai, né? Qual a espinha dorsal dessa história? A espinha dorsal se revelou quando aconteceu a troca de bebês. Feita a troca, porém, a novela volta para a crônica de costumes. Então a gente tinha a Eduarda e o Marcelo naquele casamento horroroso. Eles se agrediam verbalmente, fisicamente. Mas em 97 não era o Marcelo que era um marido machista e tóxico. A Eduarda é que era uma chata que tirava o marido do sério. Tanto que a Helena, que sabia dos tabefes que a filha levava, apoiava a reconciliação do casal. Graças a Deus que os nossos valores mudaram um pouquinho de 97 para cá. Aliás, uma boa parte do público na época torcia para a Eduarda morrer. Até criar um site chamado Eu Odeio a Maria Eduarda. Na época em que a internet ainda era bastante incipiente. Você clicava no mouse e aí dava um tiro na Maria Eduarda e a Eduarda morria. Aquela coisa lamentável da época, né? Mulher considerada chata tinha mesmo que apanhar e morrer. O curioso é que na sinopse de Por Amor, que eu li anos depois, a Eduarda realmente adoeceria e morreria no final da história. O Marcelo sumiria no mundo após a morte da esposa, com a Laura, e a Helena pegaria o neto para criar, sem nunca contar para ninguém, nem para o Atílio, que aquele bebê era seu filho. Em minha opinião, este seria um ótimo desfecho se Por Amor fosse um filme. Porque como final de novela, ainda bem que não foi assim. Como a Helena não tinha interlocutor para falar sobre a troca dos bebês, ela tinha um diário. Então ela ficava escrevendo, pensando e repetindo: troquei o meu filho vivo pelo filho morto de Eduarda. Até hoje eu quero fazer uma camiseta com essa frase. A Helena sempre esquecia o diário às vistas de quem entrava em sua casa, e aí alguns personagens começaram a ler o diário e a descobrir o segredo. Mas aí eles acabavam prometendo para Helena que não iam contar nada para ninguém e tudo voltava a estaca zero. Até que no último capítulo a Eduarda descobre o diário da mãe. Se eu não me engano, ela pega o diário no sofá e aí ela lê e descobre tudo. Drama, gritaria, Atílio fica possesso. E com toda razão. Afinal, a Helena não apenas o privou daquela paternidade, e ele sempre sonhou em ser pai, como ainda a Helena, gente, ela ficou quieta vendo o Atílio chorar e sofrer por achar que o filho dele havia morrido. O Atílio acaba com a raça da Helena e aí temos aquele meme maravilhoso da Helena chorando. Mas no final fica sugerido que o Atílio vai perdoar a Helena, abre parênteses, eu jamais perdoaria, fecha parênteses. E que os quatro, Helena, Eduarda, Marcelo e Atílio, vão criar juntos aquela criança. Isso vai ser ali um segredo deles. O fato é que Por Amor tinha um texto excepcional, escrito pelo Manuel Carlos e pela sua equipe, um elenco de primeira, personagens carismáticos, gostáveis, com quem a gente se identificava facilmente, sem falar naqueles barracos inesquecíveis, né? Por exemplo, aquele em que a Eduarda joga a Laura na piscina, a Laura na cadeira de rodas. E mais uma coisa não menos importante, Por Amor tinha uma trilha musical de arrebentar, que reforçava o drama e o romance da novela, emocionando a gente, fazendo com que a gente torcesse ainda mais por aqueles personagens. O álbum nacional vendeu 607 mil cópias. É uma capa fake, tá, gente? O álbum saiu apenas em CD. Aqui nós temos o Ricardo Mack, que interpretava na novela um papel pequeno. Ele era o Genésio, jardineiro da vila de Santa Rita de Cássia, que era onde a Helena tinha o seu escritório de decoração. Eu acho que aqui a Som Livre quis capitalizar em cima do grande sucesso que o ator tinha feito na novela Explode Coração, que foi exibida no ano anterior.
Como a Som Livre bobeou de não colocá-lo na capa do disco de Explode Coração, aqui ele está. Na memória afetiva do público, 4 são as músicas que representam essa novela. E é claro que eu vou começar falando de Palpite, o maior hit da carreira da cantora revelação do ano, Vanessa Rangel. É um pop romântico tão gostoso que é dessas músicas que despertam na gente uma vontade de amar, de ter alguém para abraçar, para beijar, correr no parque, brincar na areia. Foi a melhor escolha do mundo para ilustrar as cenas do Nando com a Milena, que eram aquele casal lindo, jovem, cheio de tesão, tesão um pelo outro e pela vida. Nem precisava ter muita história esse casal. Ver os dois ali se pegando ao som de Palpite deixava a gente tão animado, tão empolgado, que já valia o capítulo. O Nando era enteado do pai da Eduarda, um cara simples, tímido, que trabalhava como piloto de helicóptero, o que era um ótimo pretexto para lindos takes da cidade do Rio de Janeiro, tudo ao som de Só Você, pop romântico tão empolgante quanto Palpite e que também despertava na gente uma vontade de amar, de ser feliz, de sair voando. Só Você está aqui em uma versão que o Fábio Júnior fez da canção lançada pelo Vinícius Cantuária em 1984. Outra música muito associada a essa novela é Nenhum Dia, canção de Djavan que ao longo dos anos se tornou obrigatória no repertório de quem canta à noite em barzinho. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Era o tema da Eduarda e do Marcelo. Mas a canção assinatura da novela, sem sombra de dúvida, é Per Amore, gravada por Zizi Posse. A Zizi contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que ela havia decidido gravar um álbum só de canções italianas. No meio do processo, ela teve um pequeno surto. Ela pensou, meu Deus, quem é que vai querer ouvir esse disco? Não está cantado nem italiano, é napolitana, dialeto. Mas ela decidiu seguir o seu instinto. Ela pensou, vou fazer esse disco, dane-se se não der dinheiro, depois eu faço outro, o importante é que eu vou fazer uma coisa linda. E de fato, o álbum foi gravado sem nenhuma pretensão de ser um sucesso comercial. Mas aí vejam só o que é o destino. Ela tinha essa música, Per Amore, que havia sido gravada 2 anos antes pelo Andrea Bocelli. Ela gravou essa música no Brasil, voz e piano, mandou a gravação para Londres, lá foi feito o arranjo orquestral, e aí a Zizi foi para Nápoles gravar outra parte do disco, porque sendo um disco de canções napolitanas, ela queria se imbuir daquele clima. Então ela estava em Nápoles, toca o telefone, era o pessoal da gravadora. Zizi, tá sabendo que em outubro estreia uma novela chamada Por Amor? Aí a Zizi, que coincidência, é o título do meu disco, porque o disco já tinha esse título, Per Amore. Aí o pessoal da gravadora, sabia que a novela começa em Veneza? A gente está querendo mandar essa música, porque é muita coincidência. A Zizi, legal, por que não? Então eles finalizaram a música, mandaram para o Máriozinho Rocha, diretor musical da TV Globo. O Máriozinho ouviu a música e falou, acho que falta uma bateria aqui. A Zizi quase teve um treco quando ouviu isso. Mas no final ela acabou concordando com o Máriozinho, gostou da sugestão, agradeceu a ele e a música entrou na novela como tema da Helena e do Atílio. O resultado disso é que a Zizi nunca vendeu tanto disco na vida. Foram 750 mil cópias do seu álbum, fora o CD da novela. Esse é um caso muito exemplar de como música e teledramaturgia podem colaborar um para o sucesso do outro. Porque aqui é impossível a gente pensar na novela sem se lembrar da música e vice-versa. E uma música em italiano, idioma que estava praticamente fora das rádios FM, a título de comparação, apenas outras 3 músicas em italiano figuraram entre as 100 mais ouvidas nas listagens anuais radiofônicas da década de 90. Caruso, com Lúcio Dalla, tema da novela de Corpo e Alma, La Forza della Vita, com Renato Russo, tema de O Rei do Gado, e Cantare ed Amore, com Amedeo Ming, tema de Anjo Mal. O restante da trilha traz outras lindas canções de grandes intérpretes, mas não tem jeito. As músicas que realmente marcaram Por Amor foram Per Amore, Palpite,
Nem um dia e só você. Mesmo o tema de abertura não costuma ser muito lembrado. É a canção Falando de Amor, de Tom Jobim, já ouvida na novela Chega Mais, com Ney Matogrosso, e na novela Pátria Minha, com Edu Lobo. Aqui, quem canta Falando de Amor são os mais reconhecidos conjuntos vocais masculino e feminino do país, respectivamente o MPB4 e o quarteto em si. Esse choro-canção, que descreve um amor perene e constante, foi gravado em levada de bossa nova, o que de certa forma anuncia o estilo que vai se tornar a identidade musical da obra do Manuel Carlos. Temos aqui uma canção do rei Roberto Carlos, que é grande amigo do autor Manuel Carlos, Abraça-me Assim. É um bolero argentino de 1950 que foi encaixado como tema do Léo, papel do Murilo Benício. O Léo é um rapaz muito acanhado, sensível, ele é filho da Branca e irmão mais novo do macho alfa Marcelo e da fêmea alfa Milena. Então ele é ali o patinho feio da família. Ele ama platonicamente a Laura e engole com resignação os inacreditáveis maus tratos da mãe sem jamais perder a doçura. Também a Branca recebeu como tema um bolero, Enquanto Espero, de João Bosco. A música narrava com charme e requinte a espera da Branca pelo momento de ter de volta o seu amado Atílio. Momento este que nunca chega. Tanto que a Branca endeusava o Marcelo por supor que ele fosse filho do Atílio. No final da novela fazem os exames e temos a surpresa. O filho do Atílio com a Branca não é o Marcelo, é o Léo. Foi uma espécie de castigo para a Branca. Afinal, o filho que ela tanto havia maltratado era justamente o filho que ela havia tido com o homem que ela amava. Mas foi um castigo estranho, porque, como assim? Ela pensa que o filho mais velho é do Atílio e no final é o filho mais novo? Meio ruim de tabelinha essa dona Branca, né? Quem também se virou nos 30 para engravidar do homem amado foi a Laura, cujo tema é a deliciosa canção Às Vezes Nunca, que a Zélia Duncan e o Christian Oyens compuseram para a Verônica Sabino gravar. Depois a Zélia gravou a música também. A Verônica contou em entrevista ao Teletema que ela mandou a música para o Máriozinho Rocha. O Máriozinho ouviu, gostou, cobriu a música com mais bateria eletrônica e aí entrou para a novela e ficou perfeito como tema da Laura, porque era um pop mais swingado. A Laura, na verdade, era uma versão mais pop e sexy da Débora de Felicidade. As duas personagens eram incapazes de entender o óbvio, que amar uma pessoa não a torna obrigada a te amar de volta. O curioso é que a Débora, que era tão pior do que a Laura e tinha uma natureza trágica, se salvou no final. Enquanto a Laura, que era uma vilã, mas ela tinha uma alegria, ela tinha uma luz, ela acabou morrendo para que a Eduardo e o Marcelo pudessem ficar em paz. Mas aí entra a sensibilidade do autor. A Débora tinha um filho de 8 anos. Se ela morresse, essa criança ia sofrer. E diante de uma criança sofrendo pela morte da mãe, não ia ter final feliz para ninguém. Já a Laura tinha 2 filhos bebês, portanto a morte dela não traumatizaria ninguém. Gênio? Gênio. Mas eu prefiro enxergar a morte da Laura, naquele acidente, quando o helicóptero cai no mar, como uma tragédia, não como um castigo. Porque esse negócio de a mulher ser castigada com a morte por ela ser obcecada por um homem... O tema do César é Paralelas, canção de Belchior que havia feito grande sucesso na década de 70 com a Vanusa, foi inclusive tema da novela Duas Vidas. Aqui Paralelas está na voz da Elba Ramalho. E as paralelas dos pneus na água das ruas são 2 estradas nuas em que foges do que é teu. De arrepiar, né? A música não tinha nada a ver com o personagem, mas era tão bonita. Ouvimos ainda Sempre a Saída, do Luiz Carlos, vocalista do grupo de samba Raça Negra, que aparece aqui com uma faixa solo, e Fora da Lei, funk dançante de Ed Mota e Rita Lee na voz do primeiro.
Fora da Lei é o tema da Cat, papel da Carolina Dickman, uma menina muito namoradeira, filha de um casal de vizinhos da Helena, a Cirleia e o Nestor, papéis de Vera Holtz e Marco Rica. A Cirleia é ex-Miss Tatuí. É uma mulher alegre, de bem com a vida, mas ela tem um casamento difícil com o Nestor, que é um homem mais novo e ainda por cima é machão, ciumento e mulherengo. A certa altura, Cirleia descobre que ele tem outra família. O tema deles é Mudança dos Ventos, canção de Ivan Lins e Vitor Martins que a Nana Caymmi havia gravado em 1980. Ah, vem cá, meu menino, do jeito que imagino, me tira essa canseira, me tira essas olheiras, de esperar tanto tempo a mudança dos ventos, para me sentir com força, para me sentir mais moça. A Nana Caymmi contou em entrevista ao Teletema que essa música foi feita com base na relação dela com o Cláudio Nucci, que os dois foram casados durante muito tempo e foi muito emocionante para Nana ouvir essa música na novela tantos anos depois. Outra faixa mais antiga é o samba-canção Preconceito, gravado pela primeira vez pela Nora Ney em 1952 e presente aqui no registro pungente que a Maria Bethânia fez em 1969, escolhido para o drama de uma amiga da Helena, a artista plástica Márcia, papel de Maria Ceiça. Vejam só isso, a Márcia vive há anos com Wilson, papel do Paulo César Grande, que é um dono de restaurante, e aí ela quer se casar e ter filhos. Só que ele não quer. Até que ela engravida. E ele reage com uma agressividade monstruosa. Por quê? Porque ele não quer ter uma esposa preta e menos ainda um filho preto. O mais louco é que no final da novela, quando Wilson se arrepende e tenta se reaproximar da Márcia, quem dá força para ela perdoar o ex-marido racista são os pais dela, interpretados pelo Jorge Coutinho e pela Maria Alves. Quero eu crer, com ardor, que estamos diante de uma crônica dos valores e do comportamento da sociedade da década de 90 e que não haja mais resquícios de passada de pano para esse tipo de comportamento nos dias atuais. E temos por fim a minha faixa preferida do álbum, Bandeira, do músico maranhense de MPB, rock e samba Zé Cabaleiro. Bandeira foi extraída do seu primeiro álbum e venceu o Prêmio Sharp 98 de melhor música. Eu não quero ver você cuspindo ódio. Eu não quero ver você fumando ópio para sarar a dor. Eu não quero ver você chorar veneno. Não quero beber o teu café pequeno. Acho que vim para te ver. Na novela, Bandeira ilustrou a dor da executiva Isabel, papel da Cássia Kiss, ao perder o seu amado Atílio para a Helena. A Isabel era um pouco a Sheila de História de Amor, aquela mulher que privilegiou a carreira, o trabalho e que é punida por isso, perdendo o homem amado para uma mulher mais doce, mais meiga, mais feminina, que trabalha, é claro, mas que dá prioridade sempre para a família e para o amor. Vamos para o disco internacional, gente? Na capa, o Eduardo Moscovis, que estava fazendo o maior sucesso como o piloto Nando, vendeu 557 mil cópias e foi a primeira vez que uma trilha internacional de novela das 9 vendeu menos que a nacional. É um álbum agradável de se ouvir, mas não tem nenhuma faixa mais marcante, algo como Per Amore ou Palpite que nos arrebatavam. Os destaques são As Long As You Love Me, uma das principais músicas dos Backstreet Boys, que foi a boy band de maior êxito desde o surgimento dos New Kids on the Block. So Help Me Girl, com Gary Barlow, cantor inglês, ex-integrante da boy band Take That, era o tema do Nando. More Than This, canção do início dos anos 80, presente na regravação da banda de rock alternativo 10,000 Maniacs, era o tema da Milena. E How Could an Angel Break My Heart, sucesso da Toni Braxton com participação do saxofonista Kenny G. Música romântica muito chique e charmosa, tema da relação horrorosa da Eduarda com o Marcelo.
As cantoras Jocelyn Henriquez e Alexia, que botaram a moçadinha para dançar nas trilhas de O Amor Está no Ar e Zazá, aparecem aqui com doces baladinhas românticas, respectivamente Stay With Me, tema da Laura, e Hold On, tema do Léo e da Kati, que se apaixonam e ficam juntos. A dupla Donato e Stefano, mais conhecida no Brasil graças a Ertô Enamorado, tema do Cigano Igor, aparece aqui com Mi Dios y mi Cruz, que não teve nem de longe a mesma repercussão. Era o tema da Cirleia, que se separava do Nestor e descobria um amor calmo, fiel e feliz como Pedro, papel do Otávio Augusto, que era o irmão da Helena. Também ouvida em Explode Coração, a banda Michael Learns to Rock canta aqui a romântica Pain My Love. O português Pedro Abrunhosa canta a sexy balada pop Se Eu Fosse Um Dia Esse Teu Olhar. Era o tema do Rafael, papel do Odilon Wagner. Ele é cunhado da Helena, marido da Virgínia, papel da Ângela Vieira, que um belo dia surpreende e pede a separação porque ele se apaixonou por um amigão da praia, o Alex, papel do Beto Nassi. Foi válido falar sobre bissexualidade numa época em que o assunto era um grande tabu? Sem dúvida. Foi boa a abordagem do tema? 4 faixas foram produzidas para esse disco. A baladinha R&B Thinking of You, com Different Beat, I'm Not Giving You Up, canção de Gloria Estefan, refeita aqui por Evelyn Fox, L'Amore Vero, apresentada por Hermínio Cini no Festival de Sanremo de 93 e gravada aqui pelo próprio cantor e compositor italiano, e Aisha, na qual o Gilbert, ator e músico egípcio naturalizado brasileiro, responsável por muitos temas de novelas da TV Tupi e especializado em música francesa, se aventura no pop. Aisha era o tema da Meg, papel de Françoise Furton. Ela era a mãe da Laura, típica perua da Barra da Tijuca, que vivia com um cachorrinho no colo, dando festas. E temos por fim o saxofonista de jazz Art Porter Jr., que apresenta aqui a sua última gravação. Ele faleceu em novembro de 96. É uma versão lounge em inglês para Gindi, canção composta em 1959 por Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. Gindi foi gravada com a participação do cantor de R&B El DeBarge. Na novela, Gindi ilustrou o envolvimento fugaz do Atílio com a Flávia, papel de Maria Zilda, que era amiga e sócia da Helena no escritório de decoração. Era aquela coisa, o Atílio sentia que a Helena escondia algo dele. Aí ele se enchia e decidia pegar a amiga da esposa. E a Helena ficava bem quietinha, porque ela se sentia no fundo tão culpada por ter tirado do Atílio a oportunidade de ser pai, que ela meio que dava passe livre para o Atílio fazer o que ele quisesse. E ele fazia, porque ser homem naquela época era isso. E você? Fica feliz de perceber o quanto mudaram os valores da nossa sociedade? Ou você preferia como era antes? Você gostou dessa novela? Quantas vezes você viu? É a sua preferida do Manuel Carlos? Você teve os CDs? Qual é a sua música preferida? Você também queria que a Eduarda morresse? E qual é a sua versão preferida de Per Amore? A do Andrea Bocelli, a da Zizi Posse ou a da Suzana Vieira? Conta pra mim! Beijão!